Daí, pessoas, estamos aqui na nossa fazendinha. Numa das, né? Essa é a do meio. Tem mais uma aqui mais pra direita e a nossa inicial ali, né? Tô reconhecendo o terreno aqui, né? Já faz um tempo que eu não jogo, aí eu não tô lembrando muito das coisas. Essa aqui é a minha primeira fazenda, essa do meio aqui. Que tem todos os animais. Ó, aquele velho problema de roupa. Todas as casas que eu tenho estão ocupadas. A gente fez bastante casa no episódio passado, então cresceu muito a cidade. Esse single cart aqui, atrelado ao matadouro, né? Big Ray tá vazio. Agora que é maio, a gente tem que ficar alerta. Ficar muito alerta. Vou colocar aqui mais alguns Ray Dryer aqui, que são aquelas coisinhas para secar a comida do gado, da ovelha e do cavalo. Então vai ter que ter bastante aqui nessas próximas expansões que eu vou fazer na cidade, né? Porque eu vou querer cavalo, bem mais ovelha. Como eu falei pra vocês, vale muito mais a pena ter ovelhas. No caso, eu tô precisando, né? Então essa vai ter nesse episódio pelo menos mais uma casa de ovelha, porque realmente essa situação aí da roupa não dá pra continuar, né? Então vou ter que pegar aí pelo menos mais uma casinha, fazer mais uma casinha de ovelhas. Aqui tem que comprar, né, de fora. Não dá pra você transportar de uma pra outra como eu faço com o galinheiro. Então, é um investimento aí, né? Tô tentando colocar aqui em algum lugar. Eu vi que tem aqui. Nem que eu faça meio perto um do outro, mas porque o mapa não me deixa colocar muitos. Então, onde posso colocar, vou colocar. Eu cuidei para que antes de eu colocar, eu testei, né? Onde não dava para colocar, aí eu coloquei o Ray Dryer ali, né? Que eu não tenho muito espaço, então na beiradinha do rio, aí onde eu posso, eu coloco. A questão ali do feno, quando falta, é logística. Porque tem muito. Inclusive eu tô exportando. Porque eu não tenho usado. Daí quando eu fui ver, tem muitos. Milhares a mais do que eu tô precisando, né? Tem esse espaço aqui, o único espaço, o último espaço que tem é essa quininha aqui. Mas tem muita árvore. O pessoal já tá tirando a árvore. Só que o ideal seria eu colocar um forestry aqui. Vou colocar primeiramente uma ponte, né? Para ter acesso ali mais fácil. Colocar aqui bem no meio aos fundos. Porque como eu quero colocar, não sei se mais uma fazenda ali, eu quero
manter o maior espaço possível. Nem que eu perca um campo ali, eu vou ter que colocar o forestry bem aqui no meio. E aqui e ali, ao invés de desmatar tudo, né? Colocar só bairro. Tem que cuidar que às vezes esses poços, se for muito perto da beira, não traz uma água saudável. Você tem que ficar de olho. Ele vai dizer, né? No poço se a água tá boa. Vou transportar daqui para ali, que não tem ainda, é novo. E essa ponta aqui, eu vou só olhando se o ideal seria eu ter mais uma ponta para cá, ali ao norte dessa ilhinha aqui, dessa península. Ó, aí aqui tentar colocar aquela casa de ovelhas que eu falei que eu precisava. E aqui é mais retirado, então é bom perto ali da comidinha dele já, né? Que tem. Então não vai ter problema de logística dessa vez. O trading post tá quase cheio. Quando fica, tá cheio, né? Mas tem que ficar tomando cuidado se tem de tudo que você pediu ter. Que às vezes, questão assim de estar perto de alguma coisa, enche muito de alguma coisa e ali não tinha o suficiente do que eu vendi. O que eu tenho foi vendido, né? O que faltou vai ficar sem mesmo, eles não vão comprar. Creio eu que eles não voltem. Tem algumas pessoas com falta de variedade de alimento, mas já compraram. Acho que é só questão de eles irem até o local que é um pouco mais longe. Mas por enquanto não tem muitas casas, que como eu tô com muita falta de pessoal, já tenho muitas vagas abertas, eu não vou ficar fazendo esse marketplace toda hora não. Então, os poucos que tem vão ter que dar conta. Essa outra casa ali não adianta também querer correr, porque aquela casa ali não está sendo ocupada, porque não tem taverna válida, né? A cada 400 habitantes tem que ter uma taverna válida. Eu tenho taverna, mas não uma que realmente esteja funcionando por falta de álcool. Então é isso que a gente vai resolver agora. Dar prioridade para esses grandões aqui, porque sem esses aqui ele não consegue atrair pessoas para minha cidade. Vou sempre colocar aqui um transporte próximo para também não ter desculpa, né? Aqui é desnivelado, mas algum lugarzinho aqui dá, nem que seja meio torto, ele consegue colocar. Outra taverna pra cá. Já tem. Quando vocês têm ali, que eu vi que tem a mineração ali, mas a mineração acabou naquele local ali, vocês não destruam, só se estiver realmente atrapalhando.
mas não precisa destruir aquele lugar, porque as pessoas podem usar, quando ela está desativada, as pessoas podem usar como se fosse um kart normal, né? São 4 kart que você tem à disposição naquela mineração. Então, não é mais mineração, né? Tá desativado, mas os kart ainda podem ser usados. Eles fazem manutenção, tudo normal. Então, qualquer um pode usar aquele kart lá. Essa cervejaria aqui é mais demorada, né? Ainda mais estando ali... eu tô em 7, né? Que é o máximo que se faz com o construction do prefeito, né? Aí, se eu quero mais, eu tenho construction shed, que é ao lado da prefeitura ali, né? Aí a gente, no menu, né, tá ao lado da prefeitura. Aí você consegue pegar mais, acho que perto de 20. Aí é bem mais, né, homenzinhos. Ó, e nem todos estão naquela construção que tem prioridade ali, aquela primeira construção. Boa parte fica na logística também, que é esse leva e traz que eles estão já fazendo nessa próxima construção ali. Então, enquanto tiver, se você quer ter uma prioridade e pegar todos os esforços para aquela construção que você está precisando urgentemente, você tem que pausar as demais. Às vezes são muitas para pausar, né? Não vale a pena. Mas se você quer, assim, de início, por exemplo, você colocou um monte de coisa na fila, mas você ainda não tem as 9 casinhas, é interessante você pausar o resto, porque daí, pausando o resto, eles não vão lá buscar madeira, não fazem nada, tá? Esses empréstimos aí, às vezes acontece, provavelmente para pagar esse primeiro empréstimo, então tá rolando a dívida, entendeu? É o mesmo empréstimo que eu tô fazendo várias vezes até eu conseguir quitar ao todo, né? Aí, claro, é juros sobre juros. Então, não é o ideal, né? Não teve uma gameplay que eu não precisasse do empréstimo aí. Aí, daqui a pouco, eu já recupero a grana e a gente não vai mais precisar ficar pagando coisa antiga, entende? Nessa parte eu narro depois, né? Então eu deixo rolando aí. E às vezes não vejo no momento exato que acaba. Demora aí 2 minutinhos e aí eu já vou lá ver. Às vezes vou dar uma respirada, porque realmente quando é uma gameplay longa assim, às vezes 4 ou 5 horas em um episódio. É bastante coisa. Porque, por exemplo, ali, aquele acelerado ali é 12 vezes o tempo normal. Aí eu acelero, às vezes no timelapse 10 vezes a mais. Então 10 vezes 12. Então 120 vezes o tempo. Então 1 minuto, 2 horas em 1 minuto, digamos, né? Se tiver um timelapse que está no máximo ali e em 10 vezes, né? Mas normalmente eu faço
5 vezes na edição, né? Então é tempo. Vocês têm que ter paciência para jogar esse jogo, porque olha, tem coisa que demora realmente bastante. De início as construções, e mesmo depois que você já tem assim 300, 400 pessoas na sua cidade, às vezes você não consegue alocar tantas pessoas na construção, e um predinho demora 1 ano, mesmo sendo bastante gente ali, né, que seja ali 10 pessoas na construção. Tem gente que dá uma prioridade a mais, né? Coloca ali assim, um número assim já logo do início enorme. Só que daí, se você tem muita gente construindo, muita gente consequentemente chegando na sua cidade, e você realoca para a própria construção, vai chegar uma hora que vai faltar comida, né? Ou faltar roupa, ou faltar alguma outra coisa, não por falta que nem aqui de insumo que eu ainda não tenho, mas por falta de mão de obra em outras localidades. Nem na fazenda. Não adianta você ter 20 carinha construindo se na fazenda você não tem muita gente trabalhando, porque uma hora toda essa galera que está construindo vai precisar comer no inverno, principalmente quando é inverno, porque ali nos primeiros anos da fazenda até dá conta on season, né, na estação, mas depois sempre falta comida. Daí vai ter gente, daí você tem que ficar de olho, né, que daí essa falta vai te fazer mais no inverno, e aí o pessoal vai começar a ir embora. Certamente tem gente que não percebe, que não fica cuidando disso. A pessoa simplesmente vai e volta, não percebe o que tá perdendo, entende? Ó, eu tô fazendo aqui 2 quadras, e aí sim o mercado, os mercadinhos, né, as barraquinhas, porque senão eu vou falir, porque não tenho pessoal, né? Ó, ainda tá tem casa sem. Ó, eu vou colocar aqui, mas é porque eu tô construindo casas que a gente precisa de pessoal, né? Então, como a gente tá com esse problema, eu vou melhorar aqui nas casas. Questão de comida também, eu tô colocando ali 3 novos pescadores ali, casa de pesca, a ponte, o forestry, que é para justamente fazer uma nova, abrir espaço para fazer uma nova fazenda, mais pomar, mais logística e mais venda, que é a taverna. Então tudo relacionado ao crescimento da população e tudo que eles vão precisar, né, nas novas áreas. Então eu vou colocar aqui nas beiradinhas o Ray Dryer, né, e mais profundo a gente coloca, ó, tem granary, tem tudo certinho por perto. Agora a questão também tem o fator, né, de eles terem que ir buscar a comida. Então tem que dar um tempo para eles também. Ó, já tá diminuindo ali. Então, ó, aqui às vezes não é o que eles precisam, é o que tem disponível, né? Então vou dar uma trocada aqui, vou colocar mais alimentos para dar uma forçada na venda que tem ao redor.
eu tô aí para descobrir quanto é realmente que a gente consegue ter de galinha a tantos habitantes. Então, a cada 100 habitantes, um galinheiro, a cada 50 habitantes, um galinheiro. Eu tenho visto isso aí, porque pelo ChatGPT falava a cada 300 habitantes, mas eu acho muito. Eles não conseguem alimentar 300 pessoas por galinheiro. Então, esse número aí tá meio furado, né? 250 a 300 habitantes tá furado, porque creio eu que seja a cada 100 habitantes, um galinheiro. Não, acho que também é muito. Porque por dia produz muitos. Às vezes 60 frangos por dia. Então, alimentaria aí 60 famílias com 3 pessoas. 180, mais ou menos 200 pessoas então, né? Mas não 300. Então, a cada 200 pessoas ter um galinheiro. E um galinheiro com pelo menos 20 galinhas ali vivas, né? E daí, que assim, Hatching, claro que a pronúncia não sei, né? Mas esse Hatching, que tem o livestock e tem o Hatching, né? Seria o ovos fecundados, que isso vai balizar a partir do momento que você estabilizar a quantidade de frango. Então, se você tiver ali 20 e tá com poucos ovos fecundados, fique tranquilo, porque dali alguns minutos já vai estabilizar e esses frangos vão começar a dar retorno, digamos, né? Que é a mais nascimentos, né? Ó, o fishing dock. Ó, essas partes assim de time-lapse demora mesmo. Aqui passa em 10 segundos, mas demora. Então é um jogo que você vai ter ali a tua cidade de estimação. Não dá pra ficar fazendo várias cidades, daí você nunca vai aprender a parte mais difícil do jogo, né? Se você fica criando várias cidades, claro que às vezes você não quer ficar numa cidade toda ferrada, né? Mas pelo aprendizado vale a pena você tentar recuperar a cidade, por mais ferrada que ela esteja, questão financeira, né? Porque às vezes é mais fácil você recomeçar o jogo do que recuperar um rombo orçamentário. Mas tenta resistir, ficar firme, né? Na sua cidade, que tendo gente na cidade, você consegue recuperar. Uma hora ou outra você vai conseguir recuperar, né? Ó, esse barco aqui tenta não deixar zero. Claro que se precisar ali, às vezes não chega no inverno, não tem firewood, você às vezes fica com as mãos atadas, né? Você não pode deixar de ter o firewood. Então você, às vezes eu faço isso, né? De limitar o que a pessoa vai fazer. Às vezes não tem construção, que é o wood, né? Então ali tem mais área urbana em volta e eu não vou mais construir por ali. Eu coloco tudo firewood, que é a lenha, e aí eu deixo 100% na lenha, 0% bark, que é para a indústria, e 0% de wood, que é as tábuas, né, para construção. E aí eles conseguem dar conta melhor, né?
Porque o Firewood tem que ter em todas. Não adianta. Porque vai ter casas por perto. Então aqui, ó, o que tá pegando realmente... Eu vou até diminuir aqui o tanto de meninas. Colocar aqui uma o ano inteiro. E aplicar a todas. Uma o ano inteiro e aplica a todas. Beleza. Ó, tem que prestar atenção aqui, tá? Que agora nessas nova atualização, assim, entre aspas, né? Antigamente a gente não precisava prestar atenção nisso. Hoje em dia já tem que prestar atenção. Olha lá se tem uma pessoa, pelo menos, o ano inteiro. Só o que é relacionado à água que não. Tudo que tiver ali na beirinha do rio não dá pra fazer nada no inverno. Então você fica off-season, né? Você coloca 0 ali. Mas tem como você ter daí se você tem uma produção enorme, por exemplo, de peixe, você pode colocar uma pessoa no inverno que vai ficar criando linha e também secando o peixe, né? Coloca lá o sal no peixe e tal no inverno. Então ela tem como trabalhar também no inverno, fabricando a linha de pesca, a rede de pesca com a linha, né? Que é feita na loja lá de tecido, que faz tecido e essa mesma linha faz sapato, roupa e a linha de pesca. Então, caso você tenha começado um jogo, colocou lá o fishing dock, logo, né, urgentemente, você tem que colocar essa casa para construir, para tecer o tecido e a linha. Porque senão, porque só vem com 10, né? 10 linhas. Que não dá pra nada. É muito rapidinho, eles conseguem. Em menos de um ano você não tem mais linha de pesca, e aí muitas das vezes você sempre fica olhando lá nos mercadinhos e fala, nossa, mas cadê esse peixe, né? Às vezes vai rápido o peixe, vou construir mais um. Acaba construindo, às vezes, outra casa de pesca, sendo que o problema é que você tá com a tua força de trabalho parada, com ali 3 ou 5 carinhas na pesca, os caras estão parados, porque não tem linha. Então eles ainda têm que pegar a linha e fazer a rede, né? Então é uma das coisas assim que mais me deixava doida, e eu tive que aprender assim ali no Wikiostrv, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, o site. Dá pra clicar com o botão direito e traduzir. Então, quanto a isso, né, a tradução é automática do site pelo Google, né? E aí você consegue entender melhor certas coisas, mas daí você tem que ter o basicão, né? Para você ir se ligando de certas coisas, que nem lá não tá escrito que você tem que ter o Taylor junto com eu tive que realmente ir atrás do porquê que não estava funcionando. Eu fali uma cidade porque eu ficava investindo na pesca e não estava dando retorno nenhum. E aí era uma cidade que eu ainda não manjava dos outros animais, então precisava estava de início, e eu não tinha carne. Então esse que era o negócio, né? A gente tem que ir correr atrás, né? De saber quando alguma coisa assim você tá achando estranho, nem que você pause e vá atrás de saber. Porque senão acaba
que você perde um dinheiro que, principalmente de início, é imprescindível. E às vezes depois tua cidade vai ficar capenga, vai faltar dinheiro, aí você começa a emprestar e aí não para nunca mais. Que às vezes 10% não é muito, mas depois 15%, 20%. Quando você vai fazer os empréstimos maiores, aí fica pesado, entende? Você acaba condenando tua cidade por uma besteira que de início você não percebeu alguma coisa. Questão ali da pesca, alguma coisa ali do início, né? Essa movimentação ali, ó, o frango que tá morrendo ali é muito, muito, muito frango que tem por minuto. E aí, claro, o ideal não é morrer, mas tá tudo bem, relativamente, entende? Claro que esses que estão morrendo poderiam estar indo para a mesa de alguém, mas eu vou até aumentar aqui para todos os. Eu tô com falta de gente, mas eu vou aumentar aqui 2 meninas o ano inteiro para evitar essa logística, porque isso é falta de logística, não é falta de comida. Comida tem. E pouquinho alimento por ano já alimenta eles, inclusive inverno o ano inteiro. Então ali tem comida. O problema é que não tá chegando, por algum motivo. Eu vou também melhorar a questão de transporte, né? Às vezes está faltando, a menina fica indo e vindo, e não tá dando conta sozinha, porque ela tem que matar, tem que alimentar, tem que buscar água, buscar comida. Então, se é só uma e você principalmente não ligou ali aquele esquema, ó lá, minha cidade tá precisando do mesmo, digamos, mesmo quando cai ali na conta, ó, você tá devendo tanto pro banco e não tem na sua conta. Aí vou lá e faço um novo empréstimo. Aí quando eu tô quase quitando o empréstimo, bate na porta o empréstimo, e aí eu tenho que refazer o empréstimo para pagar aquele pouquinho que deve. E aí nisso eu pago um bom tanto de juros, né? 10% de juros toda vez. Tem que... Ó, tem 3 ainda. 2... ó, agora já são 2 vagos. Vem rápido, né? A cidade em si tá muito boa. Tem de tudo. Inclusive tem emprego, por isso que o pessoal vem tão rápido, né? Tem bastante emprego. Que eu tenho muita vaga aberta. No final das contas, esse é o meu problema, né? Ter muita demanda e pouco... Aí eu vou fazer diferente. Eu vou fazer aqui no meio e puxar as 2 para esse lado. Aqui fazer um baita de um bairro aqui. Várias casinhas aqui, que o que eu mais estou sofrendo aqui é a falta de mão de obra. Então, não tem jeito. E daí aqui nesse bairro eu vou fazer mais cervejaria. Tirar uma árvore só ali não tem problema. Tem bastante casinha ainda, né?
logística, que é importante. Sempre faço pelo menos 2 ali quando eu faço a cervejaria, para não ter briga. Que é muita coisa realmente. Com 4 carrinhos não dá conta não, porque daí tem de tudo, né? Tem o granary, que sempre tem em volta ali, né? Que é comida, para abastecer, digamos, a distribuidora, né? O granary, ninguém vai lá para... Eles só vendem pro lojista, né? Que é a barraquinha. Vou fazer aqui já a fazenda. Por isso que eu fiz bastante casinha ali, para ter gente que vai trabalhar na fazenda, por mais que a casa seja longe. Aí eles realocam o pessoal, né? Coloco, nem que seja lá do outro lado da cidade as casinhas. Sempre vai ter esse manejo de pessoal. Então, a hora que surgir uma vaga mais perto da pessoa, a pessoa larga lá para trabalhar aqui. Por isso que fica volátil, tão volátil, essa questão de desemprego e emprego. Por isso que nunca vai estar zerado 400 pessoas e 400 empregos. Sempre vai ter gente saindo, entrando num que para eles é melhor. Questão de proximidade da casa, né? E aí, se você faz, por exemplo, uma extração ou um minério, qualquer coisa, longe de qualquer casa, longe do vilarejo, vai demorar e capaz de você simplesmente não conseguir preencher aquela vaga. Então você tem que colocar uma casinha, colocar um granary. Por isso que tem que, quando você abre um novo bairro, você tem que já equipar ele e trazer bastante gente para o teu bairro. Você não vai valer muito a pena não. Vai estar bambo, né? Teu bairro vai estar capenga. Porque você coloca lá, nem que seja lá, 4 casinhas lá no meio do nada. Lá longe, o granary não vai atender. Você tem que colocar um novo granary. Colocou um novo granary, tem que colocar novas barraquinhas. Colocou barraquinha, tem que ter carrinho de mão, pelo menos. Porque é longe, né? E aí, colocou tudo isso. Tem que ter um pomar perto, tem que ter um galinheiro perto, tem que ter um monte de coisa. Então, quando você abre bairro, você já tem que estar ciente de que tem que ser pertinho uma coisa da outra. Então, só vá explorar ali do outro lado do rio, vai explorar mais quando você tem a capacidade de chegar e fazer tudo o que precisa. Você sabe que tem uma força de trabalho ali que vai acompanhar esse ritmo de crescimento. Então, não cria primeiro todas as casas para depois colocar um granary, colocar um galinheiro, colocar um não sei o que. Você vai contando aí quantos empregos tem. Então, fez 4 casas, já tem que colocar, né? O poço, antes mesmo de tudo, coloca o poço, porque você vai precisar de água para as casas, para fazer as casas, e não é pouco. Então você já vai evitar tanta viagem deles ficarem indo e vindo, né? Aí colocou uma casa, colocou 2 casas, já coloca uma barraquinha. É muito longe, coloca um granary também, porque as barraquinhas vão ficar vazias se você não tiver aonde buscar, porque eles não buscam muito longe. Esse de longe ou perto é relativo, né? Então você tem que ver aí mais ou menos qual é a porcentagem, digamos, do mapa eles conseguem andar. Creio eu que eles não andem mais do que 1/4 do mapa. Mais ou menos isso, sabe?
um quarto do mapa, mais que isso eles não andam. E isso se realmente fizer necessidade, o máximo, entende? Não o ideal. O ideal é assim que eles andem menos de 1/5 do mapa para chegar em algum lugar. Mais um ano se passou. Sempre coloquem aqui destilaria com 3 batches que fala, né? Todos até a produção de tijolo também. O que é aquilo ali? Quando você contrata ali aqueles 2 carinhas, eles vão fazer buscar, né? Buscar argila, por exemplo, né? Para fazer o tijolo. Busca argila, busca água, busca areia, busca não sei o que. Quando tem tudo, eles vão produzir. Então aqui tem ali o tempo de espera, assim como tem no Charcoal Pile, por exemplo, vai aparecer ali a barrinha e eles vão indo buscar as coisas. Se você está longe, por exemplo, uma areia está muito longe, o clay pit ou o sand pit está muito longe, vai demorar mais, por mais que vocês tenham ali 2, 3 carinhas. Então assim, poxa, mas numa outra gameplay era bem mais rápido, porque algum insumo, até o Charcoal Pile pode ser, o Firewood, mas sempre escolha o Firewood, né? Porque o Charcoal Pile é muito caro para você manter. Então, ali você pode escolher, né? O único que você consegue escolher é a casa lá de fabricação de tijolo, né? E aí você vê que numa gameplay tá muito demorado. Na minha primeira gameplay é tudo mais rápido. Por quê? Porque você colocou as coisas tudo pertinho uma coisa da outra. Aí se você vai para outra cidade e vai fazer uma outra cidade, às vezes não percebe que a areia tá muito longe. Ou você vê que a logística tá muito devagar. Você não colocou um kart ali do lado. Ou colocou o kart do lado, mas como tá com falta de kart, tá sempre em falta. Quando o carinha precisa do kart, não tem. E aí tem que ficar esperando a disponibilidade de um kart para ele trabalhar e levar onde tem que levar, ou trazer o insumo. Porque se você ligar lá, né, na questão ali naquele kart com a flechinha verde, você consegue ver se você está recebendo ajuda ou não. Se você tem um edifício que não está tendo ajuda, que o cara, que nem no Market Stall, né, lá, né, as barraquinhas, a menina da barraquinha que tem que ir buscar de tudo que ela vende, aí fica impraticável, porque daí ela quase não vai ficar na barraquinha. No que ela abrir a barraquinha, vai voar tudo que ela tem. Aí ela tem que ficar mais um tempão, às vezes mais de um dia, fechada para ir buscar alguma coisa. Vou fazer aqui mais uma cervejaria e destilaria. Ó, começou a dar lucro aqui a questão do sapato. Um lucro assim considerável, né? Que tá perto de 3 mil ali. A demanda. Então, se eu tivesse bem mais, venderia bem mais. Eu tenho essa possibilidade, mas como eu não tinha couro suficiente, então, e por isso que eu tô comprando. Eu vou comprando aqui, no caso também, 4 mil é pouco. Para a produção que eu tenho, 4 mil é bem pouco.
Vai rapidinho isso aqui, em poucos meses, 3 meses no máximo. Roupa não tem na cidade, tem só 10. Daí tem que ficar de olho, vou ficar de olho. Porque mesmo a roupa normal tá em falta. E não é questão de produção, é questão de insumo de matéria-prima. Que eu chego ali, sempre tá em falta até o hemp ou flex, né? E também linha, consequentemente, né? Linha, que é com o mesmo insumo, né? Faz o tecido e faz a linha. E aí tranca tudo, né? Tranca a pesca, tranca tudo, porque você não tem roupa. Aí a pessoa começa a sair da cidade, o dinheirinho que eles já conseguiram trabalhar e ganhar, que somando todas as casinhas é o teu tesouro. Se as pessoas começam a ir embora, você vai estar perdendo dinheiro, né? Não adianta a gente vir prosperar e depois as pessoinhas forem embora, né? É como ter muita multinacional no país. O dinheiro não vai ficar no Brasil. Quando uma Toyota, qualquer coisa vem para o Brasil, eles não vão gastar o dinheiro deles no Brasil. Porque o dono da Toyota não vai vir morar aqui, fazer uma mansão aqui, gastar o dinheiro dele realmente aqui. E aí o lucro da empresa vai para fora. Mas contrapartida, o país ganha prosperidade no sentido de empregos, de movimentação, de geração de riqueza para a população, né? Então, como a gente não tem a nossa própria produção de carro, digamos, nesse exemplo, então vale a pena ter várias montadoras, pelo menos aqui, fábricas ou montadoras. Mesma coisa em qualquer outro setor, né? Então, por isso que as pessoas protecionistas, que eu sou um pouco, que nem o Trump fala, America First, que é essa prioridade, ou seja, se tem uma produção americana, e isso é cultural mesmo, se tem uma produção americana, eles não vão comprar de fora. Por isso que Toyota não vende nos Estados Unidos. Lá tem várias outras marcas e eles preferem comprar produtos nacionais. Ao contrário do Brasil, que tem essa mentalidade de vira-lata, né? Que tudo que é de fora é melhor. Nós tínhamos um cara que tinha feito um carro maravilhoso, tipo um Jeep. O Pajero, por exemplo, era de um fabricante brasileiro que virou Pajero, que depois foi vendida para uma outra empresa e hoje Pajero não existe mais, porque foi internacionalizada, né? Então a gente tinha um carro, inclusive teve brasileiro que já tinha feito um carro elétrico lá atrás. Mas a aula de economia acabou, então fica para a próxima. Até dá o like, compartilha. Até a próxima.